Isso é uma série de documentos sobre o planejamento no Brasil que ele vem pesquisando. Já chegou ao segundo volume, o primeiro saiu, ele vai falar daqui a pouco, e agora está no segundo volume e vem o terceiro em breve. São estudos sobre a política econômica brasileira. Professor Veloso, por que nasceu esta ideia e onde é que Vossa Senhoria está querendo chegar? Boa noite, agradeço a participação de todos aqui. Quero começar agradecendo todo o apoio recebido da editora, da Bienal, para a publicação desse nosso segundo livro, já mostrado a vocês pelo Zósimo. Ele é a sequência desse primeiro livro, que foi publicado já há alguns anos atrás, também a respeito das contribuições do Reis Veloso. O objetivo da publicação desses livros é valorizar a nossa história, lembrar a importância de pessoas que dedicaram sua vida, seu estudo, seu esforço ao desenvolvimento do nosso país, né? O nosso palestrante que nos antecedeu mostrou muito bem essa dedicação e o resultado da dedicação e de todo o esforço da sua vida, né? Então, fiz esse trabalho de resgate das contribuições do Reis Veloso como um exemplo de piauiense bem-sucedido. A editora Bienal e o Zósimo já tem uma linha editorial dedicada a piauienses ilustres, a piauienses que se dedicaram ao nosso estado, mas também ao Brasil, né? O Zósimo já publicou a respeito do Mão Santa, Petrônio, Alberto e Disseu. Não sei se ele considera aí também um livro do nosso querido Jesus Taja, que ele ajudou a escrever, né? E este livro do Reis Veloso, agora, é uma sequência nesse esforço de resgate das contribuições desses piauienses ilustres. Muito obrigado, professor Veloso. Eu passo aqui a palavra ao professor Felipe Mendes, que é também professor da Universidade Federal do Piauí, é economista, e acompanhou de perto também a trajetória do ministro Reis Veloso, e também dá uma impressão que ele tem sobre o legado do Reis Veloso para o Piauí e para o Brasil. Boa noite. Eu tive o privilégio de conviver, de trabalhar numa época em que se planejava no Piauí, se planejava no Brasil. E tive o privilégio ainda maior de conviver com o ministro Reis Veloso, João Paulo dos Reis Veloso, e no início do governo Alberto Silva, primeiro mandato, que eu era o secretário adjunto, digamos assim, do planejamento, com o Pádua Ramos, e no no meu período de governo, já secretário do doutor Disseu. Esses quatro mais 4 anos, eu tive uma aproximação muito grande com o ministro João Paulo. E a gente aprendia com ele, até com o que ele não dizia, com o que ele fazia nos acreditar, né? As palavras com que ele disse, por exemplo, quando veio aqui, uma das vezes que veio aqui no Piauí, nas muitas visitas, ele dizia: nós temos que fazer uma revolução na cuca. Você lembra disso? Ou seja, nós temos que mudar a nossa maneira de pensar, a maneira de pensar o Piauí, a maneira de pensar o Brasil. Aquilo que o doutor Benjamin falou, de ser audacioso, é isso que nós temos que ser, no caso do planejamento governamental. Então, eu louvo e fico muito feliz com a iniciativa do sobrinho do ministro João Paulo Reis Veloso, Assis Veloso, de escrever sobre o ministro, não sobre o seu tio, sobre o ministro, que deixou esse legado para o Brasil no momento em que o Brasil crescia, que o Brasil se afirmava como uma grande nação. E eu, logo depois, fui para Brasília, passei 12 anos como deputado, entrei no período em que o Brasil não mais planejava, a partir de 85 e até hoje. O Ministério do Planejamento, hoje, é o Ministério do Orçamento, e mal.
De modo que essa leitura é importante para quem é economista, para quem não é economista, para quem quer conhecer o Brasil, que foi pensado por um grande piauiense. Muito obrigado, professor Felipe Mendes. Eu convido aqui a professora Terezinha Queiroz para que nos dê a honra e o privilégio da companhia aqui, professora Terezinha, que é também historiadora, economista, colega do professor Veloso na Universidade Federal do Piauí. Obrigado, professora Terezinha. Professor Veloso, eu lhe pergunto o seguinte, quais são os aspectos do pensamento do ministro Reis Veloso que estão reunidos nesse volume? Foi uma contribuição do outro livro. Esse primeiro livro eu concluí, o último seminário que o João Paulo promoveu no país. Ele mesmo dizia, né, nós estamos nos aproximando dos 200 anos da liberdade do Brasil. Não é esse o país que nós queremos, né? De escândalos, de corrupção, de atraso, de falta de planejamento. Não é esse o país. A sociedade precisa se organizar e voltar a fazer um esforço para conduzir ao país no caminho do desenvolvimento e do bem-estar das pessoas. Então essa é a primeira, acho que a principal mensagem que o Felipe lembrou aqui muito bem. E da importância do trabalho que ele fez, esses nossos últimos eventos, desastres, podemos dizer, que nós passamos aqui no Brasil, me fizeram pensar muito nas contribuições do Reis Veloso. Nós tivemos aí uma Covid e a sociedade brasileira foi surpreendida com a Covid e não tinha o que fazer. Não tinha mais capacidade de desenvolver vacinas e nem de produzir vacinas. Ora, isso nós já tínhamos feito, 30 anos atrás fizemos. Nós temos aí um amplo programa, e temos muitos médicos aqui presentes, um amplo programa de vacinação no Brasil, e tudo isso foi resultado de pesquisas brasileiras, né, e de indústria brasileira. Pois em 19 e 20 nós constatamos que não tínhamos mais essa indústria, né? Com a guerra da Ucrânia, o desespero aqui no Brasil, porque somos hoje a maior potência da pecuária do mundo, né, e agrícola, e não temos a indústria dos fertilizantes, né? Que coisa absurda, né? Tudo isso foi pensado por uma geração de brasileiros. João Paulo foi aprendiz dessa geração. Quero lembrar aqui o Roberto Campos, né, Eugênio Goudin, os grandes economistas brasileiros. Quando chegou a oportunidade do João Paulo, quando ele elaborou e fez a proposta dos primeiros planos nacionais de desenvolvimento, primeiro PND e segundo PND, esses planos tinham como componente principal a educação, a ciência e a tecnologia. Junto com o primeiro PND, foi elaborado o primeiro Plano Básico de Desenvolvimento Científico e Tecnológico do Brasil. O primeiro PND, a proposta essencial do primeiro PND era o ingresso da sociedade brasileira na segunda revolução industrial, que as pessoas já começavam a identificar isso lá nos anos de 1970. O primeiro PND enfatizou a educação, a pós-graduação brasileira avançou com isso, mas também o Mobral, o ensino básico, a campanha nacional de escola da comunidade, né? O primeiro PND propôs a incorporação na nossa sociedade dos avanços tecnológicos que eram vislumbrados então, né? O sensoriamento remoto, as telecomunicações, né? A energia atômica, a tecnologia da mineração. E o segundo PND seria justamente a proposta de transformação, de consolidação do Brasil como uma potência industrial, produzindo para operar no mundo da economia mundial, né? Então, tudo isso uma geração de brasileiros pensou, e infelizmente, eu acho que aqui, concordando com o Felipe, a nova república, o João Paulo dizia isso, a nova república perdeu a capacidade de formular políticas públicas, perdeu a capacidade de formular políticas de promoção econômica, ficaram envergonhados disso. Hoje, a nossa taxa de investimento caiu a um nível ridículo, e o que sobra do investimento, desculpem aqui dizer, mas é desperdiçado por todo o país em emendas parlamentares, sem qualquer orientação, e com uma aplicação pouco republicana, né, que são as suspeitas que surgem disso aí. Então, a contribuição do João Paulo é para nos lembrar as ideias de uma geração de brasileiros, de patriotas, né, que pensaram esse país, patriotas no bom sentido, né, pensaram esse país como uma nação desenvolvida e com bem-estar para seu povo. Bem, o professor Veloso deu uma boa adiantada aí sobre o conteúdo do livro, professora Terezinha Queiroz
mas eu gostaria de saber de sua impressão, conhecendo o personagem Reis Veloso, conhecendo seu legado e conhecendo o autor. O que é que a gente pode esperar dessa obra? Bom, conhecendo o personagem, eu acho que é muito. Eu conheço muito pouco. Eu, inclusive, sou devedora em relação ao Veloso, porque o Veloso me convidou para trabalhar a biografia e essa contribuição, e eu nunca pude corresponder aos desejos dele. Peço desculpas públicas, Veloso, porque, de fato, não consigo acompanhar os estudos que você faz acerca da economia brasileira e dos grandes economistas. Mas, na verdade, nas minhas conversas informais com o Veloso, sempre me chamou a atenção um aspecto, que é o aspecto não da contribuição econômica para o planejamento, para o relevo que o Reis Veloso tem na economia brasileira e a importância que ele teve para a economia piauiense dos anos 70 e o empenho que ele teve no sentido de carrear verbas para o Piauí e possibilitar aqueles momentos de euforia na economia piauiense do período. Mas sempre me encantou, quando a gente falava sobre o Reis Veloso, os aspectos que eram mais os aspectos subjetivos, os aspectos mesmo da formação do sujeito João Paulo. E uma coisa que eu queria que o Veloso compartilhasse também aqui com as pessoas, porque é muito do reduto familiar, do conhecimento mais pessoal mesmo, que é a maneira como o João Paulo entrou no circuito da economia brasileira, no circuito dos grandes pensadores do Brasil, a formação dele nos Estados Unidos, porque o Veloso puxando sempre para a economia e eu puxando para a subjetividade. Eu querendo saber coisas sobre o Reis Veloso, que eu acho que são muito interessantes, desconhecidas, só você sabe, porque é da família, e algumas coisas eu sei porque a gente conversa com muita frequência. E nossas conversas, na verdade, elas sempre se debruçam sobre os anos 50, por causa do Santana, e vão, digamos assim, ganhando os anos 60 e 70 por causa do João Paulo. Então, Veloso, o que eu queria, não era que você falasse sobre o livro, fale um pouquinho sobre aquele momento inicial da vida do João Paulo, que é uma novidade para todo mundo que está aqui, talvez até para os Osmo, que sabe tudo. Sem dúvida. João Paulo é parnaibano. Isso já é uma coisa que já dá um destaque, né? Parnaíba, e ele começou a trabalhar com 15 anos, como muitos parnaibanos, no Grupo Moraes, importação, exportação, e a missão dele era escrever cartas fazendo propaganda dos produtos do extrativismo piauiense e da agroindústria, do nosso centro industrial, da nossa capital econômica, até pelo menos os anos de 50, 60, Parnaíba. Então, ele foi educado em Parnaíba, norte do Brasil, assim que era a indicação, não era Piauí, não, norte do Brasil, de Parnaíba para o mundo, né? Os parnaibanos, as empresas, os empresários diziam, não, Parnaíba nós temos a nossa frota para exportar. Então, é a época do Brasil até a nossa integração econômica, em que nós tínhamos o Brasil como ilhas, como regiões econômicas, cada uma com a sua dinâmica. Parnaíba era a nossa capital e a região era todo esse vale do Parnaíba, Piauí, Maranhão, norte da Bahia, tudo mais. A cidade de Parnaíba, claro que tem a família, os valores da família, mas a cidade de Parnaíba proporcionou oportunidades para uma geração de parnaibanos, inclusive para o João Paulo, né? O ginásio parnaibano, o esforço que a sociedade fez para trazer bons professores, né? E eu conheci ainda, eu ia visitar meu avô, meu pai morreu muito cedo, mas eu sempre ia visitar Parnaíba e conheci ainda o professor José Rodrigues, que era o diretor do ginásio de Parnaíba. Então, era uma geração de seminaristas que foram trazidos de Fortaleza, de outras cidades, e esses professores formaram uma geração de parnaibanos, da qual João Paulo faz parte, como também Alberto Silva, né? Então, piauienses, parnaibanos que brilharam e que se dedicaram. A educação deles foi uma educação humanística, TT. Humanística no sentido amplo, o humanismo cristão. Esse é um detalhe, né? Uma coisa esquecida hoje, e poucas pessoas falam nesse compromisso, nesse humanismo cristão que entre o período das guerras se desenvolveu muito no Brasil, com autores, com discussões, com uma certa movimentação política,
Eu já havia topado com esse humanismo cristão quando nós começamos a estudar o Santana, não é? E lá na universidade eu lembro ainda do padre Lebré, que veio ao Brasil e que tinha justamente humanismo, economia humanística, alguma coisa assim, lá pelos anos 30 e 40, né? Então, esses pensadores, essa geração, a base deles era o humanismo, a cristandade, os valores cristãos. Isso é o que deu ao João Paulo essa diferença, quando ele foi para o Rio de Janeiro, impulsionado pela mãe para buscar melhores condições e a conclusão dos seus estudos, ele já estava formado nos seus valores, e esses valores desse compromisso com a humanidade. Tudo que ele fez depois, e ele avançou nos estudos da economia, começou a economia na faculdade em São Paulo, onde ele passou no concurso para o Banco do Brasil, depois voltou para o Rio de Janeiro, que era onde ele queria morar, e continuou avançando, foi um aluno brilhante, fez um curso de especialização do Conselho Nacional de Economia, que havia ainda no Rio de Janeiro, isso ele deve ter formado em 56, 57. Depois fez o primeiro curso de especialização em economia da Fundação Getúlio Vargas. A Fundação Getúlio Vargas, justamente por influência do Goudin e do Bulhões, fez o primeiro curso de especialização em economia do Brasil. Essa dupla, o primeiro curso de graduação ainda nos anos 30, e nesse curso o destaque do João Paulo foi muito grande, e um dos professores recomendou, e o objetivo desse curso da Fundação Getúlio Vargas era justamente preparar brasileiros para enviar ao exterior, colocá-los nas grandes universidades e com o apoio, com as bolsas necessárias. E por indicação do Hernani Galvez, por indicação do Alexandre Kafta, Simons, ele foi para a Universidade de Yale e fez um mestrado em desenvolvimento econômico. Voltou desse mestrado, né? E lá no último ano desse mestrado, o Roberto Campos, que era o embaixador dos Estados Unidos, foi fazer uma palestra, o conheceu e pediu que ele o procurasse quando voltasse para o Brasil. Em 64, o Roberto Campos tornou-se o ministro do Planejamento, o João Paulo estava voltando para o Brasil, justamente isso é contado nesse primeiro capítulo desse livro, né? A formação, esses estudos no exterior, e o João Paulo foi selecionado para auxiliar o Roberto Campos no trabalho de planejamento. Roberto Campos recebeu um Ministério do Planejamento que havia sido criado no governo do João Goulart, havia sido ocupado, o nosso primeiro ministro do Planejamento foi Celso Furtado, mas foi uma experiência de 1 ou 2 anos, uma experiência muito sumária, sem grandes desdobramentos. Quem implantou o Ministério do Planejamento mesmo foi Roberto Campos. E o João Paulo ajudou nessa missão. A primeira missão do João Paulo no Ministério foi a implantação do Escritório de Planejamento Econômico Aplicado, que no futuro veio a ser o IPEA. Foi uma ideia do Roberto Campos, o EPEA, e também a FINEP, a Financiadora de Estudos e Projetos. E foi assim que o João Paulo completou a sua formação como economista, aprendendo com esses grandes economistas. Roberto Campos, o líder. Muito obrigado, professor Veloso. Eu consulto se o pessoal das 19 horas já chegou. O Salipa ainda está se organizando e não está assim com muita regularidade em relação aos horários. Então, não chegou, nós vamos avançar mais 10 minutos aqui em nossa conversa. E gostaria de perguntar aqui ao professor Felipe, na literatura de cordel, professor Felipe, você me deu um livrão uma vez sobre cordel, lá tem, Terezinha, uma história que o cantador está cantando com o outro e um pergunta para onde é que Jesus foi depois dos 15 anos. E tinha que responder no improviso. E ele diz: eu vou ver se eu respondo a pergunta que me fez. Jesus dos 15 anos passou para os 16, viveu mais 17 e morreu aos 33. Então, essa pergunta eu quero fazer ao professor Felipe noutra perspectiva. Para onde foi que foi o ministro Reis Veloso depois que completou aqueles 10 anos como ministro do Planejamento, um ministro de superpoderes? Bom, deixa eu falar dois aspectos que talvez o Veloso não tenha colocado nos seus 2 livros e que são muito esquecidos por nós. Em primeiro lugar, os 2 irmãos dele, o Antônio Augusto Reis Veloso
que foi braço direito dele no Ministério, como um dos secretários executivos do Ministério. O Antônio Augusto, uma figura mansa, tranquila, era com quem nós trabalhávamos os pedidos do Alberto Silva e depois do doutor Disseu, dos governadores. O ministro estava lá em cima, a gente ia depois tomar um cafezinho com ele, olha, está tudo bem, está resolvido, não é? E o outro, mais novo, Raul Veloso, que eu reputo como um dos maiores especialistas em finanças públicas do Brasil. Raul Veloso escreve, de vez em quando, nos jornais de São Paulo, do Rio, e é preciso que as pessoas que queiram saber como é que anda o Brasil, leiam o Raul Veloso. O outro aspecto, aí, antes de responder, é que em julho de 1979... E ele, todas as férias de julho, vinha passar em Parnaíba, em Luiz Corrêa, com a família. Ele não ia para a Europa, ele vinha para Parnaíba, Luiz Corrêa. E nesse dia, eu estava presente, ele convidou o superintendente da Sudene, o Zé Lins, porque ele estava autorizando já uns recursos para a continuação das obras do porto, que depois foram paralisadas, e aí é outro porto, é outra história. E ele chamou o Zé Lins, superintendente da Sudene, e me chamou, os dois, assim, num canto, fora da roda, e disse: eu estou saindo do Ministério em dezembro de 79, 10 anos depois, né? E quero deixar alguns recursos para o Piauí. E aí incumbiu a Sudene e a CEPLAN para fazerem esse programa, que veio a ser chamado Programa Operativo Especial. Ou seja, ele deixou o Ministério e ainda deixou recursos para o Piauí, que o ministro Delfim depois manteve a palavra e em atenção a ele, em respeito ao Reis Veloso, não é? O que depois, aí a pergunta já é uma coisa mais vaga, ele continuou sendo um farol para o Brasil. Não só com aquele seminário que ele fazia, eu não lembro, esqueci o nome do Fórum Nacional. Esse Fórum Nacional juntava muita gente do Brasil inteiro para discutir o Brasil, coisa que também não se faz mais, ninguém discute o Brasil. E o Reis Veloso continuou sendo um piauiense, todos os meses de julho ele vinha, ex-ministro. E a última historinha é que ele ligou uma vez para mim e disse: olha, eu estou aí não tenho carro. E eu emprestei para ele um Fiat 147, que era o que eu tinha na CEPLAN disponível. E ele não reclamou. Bom, nesse tempo aí o ministro já tinha evoluído, andar no Fiat 147. Uma vez, quando eu era editor do Bom Dia Piauí, eu fui pegar o ministro no Rio Puti Hotel, que era o melhor da cidade, fui pegar num Chevette. Já melhorou aí. Terezinha. Eu quero fazer outra pergunta para o Veloso também. Ninguém fala sobre isso, mas o Veloso conhece muito bem. Quando o João Paulo era ministro do Planejamento, uma das ações que ele realizava, imaginava e realizava, era instituições de muitos lugares de pesquisa que se preservaram no campo do planejamento no Brasil, até enquanto houve planejamento, como diz o Felipe. E eu queria que o Veloso falasse um pouco mais sobre isso, porque não era só gestão pública, no sentido, digamos, de verbas, de relação com os governos estaduais, com as secretarias de planejamento, mas o João Paulo teve uma atuação extraordinária do ponto de vista de criação de institutos de pesquisa, tanto em Brasília como fora de Brasília, que é um lado muito desconhecido do ministro. Aliás, o ministro é totalmente desconhecido. Quer dizer, algumas coisas que eu posso até fazer perguntas, é porque eu e Veloso conversamos muito, já organizamos livros, a gente está sempre trocando ideias em relação a esses tempos dos anos 50, 60 e 70, porque são anos que nos interessam, por conta, digamos assim, dessa ideia de Brasil grande, que vem lá desde o JK e que se preserva pelo menos até os anos 80. Né? O Brasil tem uma visibilidade e tem, digamos assim, uma construção de identidade nacional muito forte durante esse período. Então, Veloso, fale um pouquinho, inclusive você trabalhou nessas instituições no início, que
pouca gente sabe que a carreira do Veloso também é uma carreira extensa, desde Brasília, apesar dele ser novo, né? Mas tentando responder as duas questões anteriormente formuladas pelos Osme e a TT, o João Paulo ele pode ser considerado também um mobilizador cultural. Ele sempre foi muito envolvido com a promoção da cultura, de eventos culturais, do cinema, de artes, recursos públicos, na época que ele foi ministro, direcionou muitos recursos nesse sentido para o financiamento de filmes, né? Nelson Pereira dos Santos, diversos desses diretores tiveram parte das suas obras financiadas com recursos, essa Lei Rouanet, todas essas coisas que tem, essa estrutura vem do período dos governos militares, né? E o João Paulo teve um papel decisivo. Por exemplo, aquele festival de Nova Jerusalém recebeu recursos do governo federal e a participação do João Paulo. Lá em uma praça em Parnaíba tem uma mulher, uma estátua, uma escultura, não é, de uma lavadeira, não sei, e que foi um presente que o João Paulo ganhou lá de Pernambuco. Eu acho que é uma obra lá do Brenan, não é? E foi um presente que ele ganhou justamente pelo apoio que ele proporcionou àquele espetáculo de Nova Jerusalém, que é algo fenomenal que é feito até hoje. Então, há esse lado de mobilizador cultural pouco conhecido. Mas há também, TT, além desse aspecto de fora do governo, como você falou, e o Felipe me lembrou disso aí, a criação de um sistema nacional de planejamento. Na verdade, ele, junto da CEPLAN, e eu falo isso aqui em algum momento, ele criou instrumentos para o planejamento. Um desses instrumentos foi uma articulação com estados e municípios e o fortalecimento de estados e municípios para dialogar com o governo federal, para, juntamente com o governo federal, elaborar esses planos. Então, nós temos aqui um órgão de planejamento de política, que é a CEPLAN, nós temos um órgão de estudos, que é a Fundação CEPRO, tivemos um outro órgão de estudos, que era o IPAM, Instituto Piauiense de Administração Municipal, e outras entidades que foram criadas nesse sentido de articulação e de promoção da pesquisa. Então, se em Brasília você montou essa estrutura de planejamento vem do Roberto Campos, mas, por exemplo, a estrutura de ciência e tecnologia foi o João Paulo que concebeu. Havia um CNPq criado ainda nos anos 50, por influência, por escolha, uma ideia inicial do Hélio Beltrão, o João Paulo destaca isso, o CNPq foi empolgado para fazer um trabalho mais amplo, e o João Paulo teve uma concepção maior, criou um sistema de ciência e tecnologia no país. O CNPq era um órgão-chave, mas ele criou um conselho, criou um Fundo Nacional de Ciência e Tecnologia. Essa era outra capacidade do João Paulo, em outros tempos, obviamente, né? Destacar recursos do governo federal, sem esse espalhamento que existe hoje, e direcionar para aquelas coisas relevantes. Então, esses sistemas que funcionaram no Brasil, ainda existe alguma coisa até hoje, montado nesse período por essa, eu gosto de falar dessa geração de economistas, né? Roberto Campos, João Paulo do Reis Veloso, Delfim Neto, Mário Simas, Hernani Galveias, toda essa geração de economistas atuantes dos anos 50, 70 aqui no nosso país. Eu queria acrescentar, Veloso, nesse sistema estadual de planejamento, que foi espelhado no sistema nacional pelo Pádua Ramos, que trabalhou no IPEA, parnaibano, casado com um cunhado do Antônio Augusto, e a Fundação CEPRO, como o IPEA tinha, não tem mais, a capacidade, a autoridade para criticar o governo, porque a função da pesquisa é estudar o que foi feito, o que não foi feito, o que foi mal feito, para que o planejamento corrija essas ações mal feitas ou não feitas. E a Fundação CEPRO exerceu esse papel aqui no Piauí, tanto quanto o IPEA no Brasil. Quero fazer a pergunta para o Felipe. Nem é o lançador do livro, não. Mas, Felipe, eu queria que você falasse um pouquinho aqui para essas pessoas, algo que a gente conversa também, porque eu sou muito perguntadora, e o Felipe responde, vai responder aqui. O jeitinho que o João Paulo achava para mandar dinheiro na época do Alberto Silva, porque sempre Alberto Silva, muito dinheiro, mas o dinheiro vem de algum lugar. Esse dinheiro vinha de Brasília e vinha de alguma maneira. Então, eu queria que tu falasse um pouquinho sobre isso. Boa pergunta, porque o Albertão, o estádio de futebol do Piauí, foi feito com recursos que o Reis Veloso
conseguia arrodeando o sistema orçamentário, que não podia fazer diretamente um repasse para a construção de estádio de futebol. E o Alberto Silva, gastador como nós conhecemos, nós fazíamos, aí eu era o encarregado de preparar para o Padua Ramos, que levava para Brasília, um demonstrativo de que as obras que o Piauí estava fazendo na área de educação e saúde, e aí é uma coisa importante, geravam um acréscimo de despesa de custeio. E é fácil demonstrar isso, como tem um trabalho na Fundação CEPRO, aspecto das finanças públicas do Piauí. E havia, inclusive, econometristas, né, esses estudos de econometria, em que havia para cada um, na época, cruzeiro, não sei, dinheiro aplicado em educação, gerava um X de acréscimo nas despesas correntes. Claro, construir uma escola é investimento. Aí tinha que botar professor, botava material escolar, etc. e tal. Então, essa demonstração era um artifício, no bom sentido, para gerar recursos de fora do Estado, no caso, Brasília, e o Alberto Silva fez o estádio de futebol Albertão. Essa é a pergunta que eu posso responder assim, dessa forma bem realista do que aconteceu de fato. Muito bem, professor Felipe. Foi o Albertão e foram outras obras nos governos seguintes também, principalmente do doutor Disseu. Nós estamos aqui na 24ª edição do Salão do Livro do Piauí, o Salip, falando a partir da estação Letras e Expressões, com o lançamento do livro João Paulo dos Reis Veloso, Contribuições para o Desenvolvimento Econômico do Brasil, do professor Assis Veloso. E esse momento está sendo transmitido, está sendo também gravado pelo sistema de comunicação do Salip. Agradeço aqui a equipe de apoio, agradeço também aqui a equipe que está fazendo a tradução em Libras deste evento, que na verdade está saindo muito melhor do que o planejado, porque só contávamos aqui eu e o professor Veloso, e tivemos aqui esse suporte fenomenal da professora Terezinha e do professor Felipe Mendes aqui neste encontro. Agradeço também a presença de cada um de vocês que aqui estão, professor Osildo Batista de Barros, que veio de Picos, meu ex-professor Hernande Napoleão, do IFP, professores da Universidade Federal do Piauí, professor Pedro Vilarini, doutor Itamar Costa, que fez a apresentação do palestrante anterior, da nossa Academia Piauiense de Letras e também da Academia de Ciências do Piauí, professor Kleber de Deus, do curso de Ciência Política, professor Arnaldo Bozon, do curso de Direito, enfim, todos os que... Professor Márcio Braz também, aqui presente. Então, agradecemos a presença. Esse negócio de sair citando o professor Carlos Evandro, que está lá escondido, mas eu consegui distingui-lo também, Dona Rita, Regina também, que está escondida ali, mas eu estou vendo daqui também, muito obrigado por ter vindo. A Regina vem de uma maratona também pesada, tivemos em Parnaíba ontem à noite no casamento, até 2 horas da manhã, pegamos a estrada, voltamos e estamos aqui contando a história. Então, professor Veloso, a palavra é sua. Quero agradecer a presença de vocês e encerrar lembrando, né, 100 anos do nascimento do nosso querido Raimundo Nonato Monteiro de Santana, né, que é outro planejador e outro homem dedicado, cuja vida também foi dedicada ao desenvolvimento do nosso país. Muito obrigado. Bom, a nossa dinâmica aqui é muito simples. O professor Veloso vai dizer ainda o que é que vem no 3º volume, ele já disse o que é que tem nesse. Nós vamos daqui a pouquinho ali para o estande da Bienal Editora, aqui na frente, em frente à agência do Santander, mas eu quero 5 minutos ainda de vocês para falar sobre um livro meu que está sendo lançado aqui neste momento, em 5 minutos, não será mais do que isso. Então, você conta aí o que é que vem no 3º volume dessa trilogia. Antes eu vou responder a sua pergunta. O que o João Paulo fez depois que foi ministro? Aqui. Depois que foi ministro, ele afastou-se do governo federal e Hernande Galvez o convidou para ser o presidente do IBMEC, Instituto Brasileiro de Mercado de Capitais. No IBMEC ele fez uma administração exemplar e renovadora, com apoio de Paulo Guedes, que foi o nosso ministro da Economia, com apoio do Paulo Castelo Branco. Inventaram lá os cursos de pós-graduação, os MBA, né, em economia, foi um sucesso. O IBMEC cresceu, puxou a FGV, que estava em decadência, né, e inventou o fórum.
No fórum foram 65 eventos que o João Paulo coordenou, de 1988 a 2017, por aí. Publicou 120 livros. E já que nós estamos no Salão do Livro do Piauí, eu não vou deixar de fazer uma propaganda. 2 prêmios Jabuti, 2004 e 1994, desses livros que ele fez. Então, esse foi o que aconteceu com ele depois. E o terceiro livro, né, então, o que fala cronologicamente, né, início, governo, Fórum Nacional. O terceiro livro é a última etapa da contribuição do Reis Veloso, ainda em desenvolvimento econômico, mas lembrando a contribuição do humanismo cristão. Nos últimos anos do Fórum Nacional, ele incorporou na temática, nas discussões do Fórum, os temas do humanismo cristão, o amor, as testemunhas e etc. Então, isso será, com os poderes de Deus, o nosso terceiro livro. Obrigado. Então, muito obrigado ao professor Veloso, ao professor Felipe Mendes, à professora Terezinha Queiroz. Agradecemos aqui pela contribuição que dão a este momento. Eu quero citar também aqui a professora Valéria Leal, diretora da Escola de Contas do Tribunal de Contas do Estado do Piauí, auditora do TCE e também professora da nossa Universidade Estadual do Piauí.